Olá, bem-vindo a todos a mais uma edição do nosso Dois Clique Pod, um canal onde você pode tudo, um canal onde você traz informação, você traz cultura, você traz entretenimento, você traz o que você quiser aqui dentro. Se você tem uma história de vida, se você tem uma experiência profissional, se você tem algo que pode contribuir para uma pessoa, venha participar desse projeto. Esse projeto não é nosso, esse projeto é seu. Então, Dois Clique Pod, você pode tudo. Aqui, não importa se você está desempregado, se você é um executivo de uma empresa, aqui é um canal onde você tem a abertura para você falar o que você quiser, do que você quiser, sobre o que você quiser. O importante é você vir. Às vezes a sua dor, às vezes a sua experiência, às vezes o que você vai trazer aqui vai tirar alguém da cama, vai tirar alguém que está aí precisando de algo a mais para poder viver. Então, venha, contribua, esse canal é nosso. E hoje nós estamos trazendo uma pessoa aqui maravilhosa, o Luiz, que vocês vão conhecer. É um cara assim envolvido na área de tecnologia, na área de inteligência artificial. Enfim, ele vai falar bastante sobre esse mercado que vem crescendo. Então, ele é da Abicom, né? A Bicom, que agora virou a Biacom. A Biacom. Então, mais do que eu apresentar ele, eu sempre gosto que os convidados, ele se apresente. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que Você ter agradeço. vindo aqui. Eu sei que as agendas são complicadas, os trânsitos também é bem complicado. Se fez esforço, então a gente é muito grato pela sua presença. Se apresenta, fala aí para o nosso público quem é você, o que você faz, fala. Enfim, o canal é seu agora. Obrigado, Anderson. Primeiramente, obrigado pelo convite. Aí é sempre bom bater um papo. Eu que gosto muito de conexões aí, né? Conhecendo gente nova. Então é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E falando um pouco de mim, né? Eu sou Luiz Fernando Gomes, sou diretor executivo e comercial na Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, que virou, né? Antes era a Becom, e que agora, desde outubro, nós mudamos a identidade e incorporamos a IA, então virou a ABIACOM, Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-Commerce. Vamos lá, então, falando um pouco da associação, né, me fala um pouco como começou essa jornada, como começou essa sua entrada dentro desse mercado de tecnologia, né, que eu sei que você gosta bastante. Sim, antes de vir para a Biacom, né, eu estou na Biacom há 8 anos, e eu venho do mundo de tecnologia já, então assim, eu comecei como estagiário na HP. Legal. Né? Então, fui para essa área, sou formado em administração, e foi engraçado que eu estava na faculdade, né, fazendo lá a faculdade, administração, e aí eu vi um cartaz, eu estava trabalhando já como assistente administrativo numa outra empresa, e aí eu vi um cartaz, né, da HP buscando aí, selecionando estagiários, né. Aí eu falei, vou tentar, né, uma multinacional, né, uma marca como essa. E me inscrevi e entrei, né, como estagiário na HP. Lá eu trabalhei mais isso foi em 96, mais ou menos, né. Aí eu trabalhei em outras áreas que muita gente não conhece da HP. A HP naquela época ela tinha produtos da área médica, né, ela fabricava monitor de UTI, desfibrilador, ultrassom, né, então ela tinha essa unidade de negócios, tinha uma outra que era de análises químicas, né, produtos para fazer análises químicas, e outra unidade que era teste e medição, que fazia mais para a área de telecom, né, aparelhos que faziam medição aí das antenas e tudo mais. Então essa era uma outra unidade de negócio, fora aquela que todo mundo já conhece, que parte de impressoras, computação, né, servidores, notebooks. Tinha essa, eu comecei como estagiário lá nessa unidade, e foi muito interessante, né, conhecendo ali o mercado, praticamente meu início profissional, né, já estava trabalhando em outra empresa, mas ali foi onde me abriu o mundo aí, trabalhar dentro de uma multinacional, me abriu uma visão aí que eu agradeço muito de ter passado por essa escola que foi a HP, né. É interessante, né? Porque muitas vezes a gente olha assim, né? A pessoa que está começando, né? Fala, pô, como que eu vou entrar numa empresa grande, né? Eu acho que esse é um caminho muito legal do estágio, né? Eu sempre falo que o estágio é a maior escola da vida numa empresa, porque você passa por vários setores, você começa a ter uma visão que muitas pessoas às vezes nem têm, né? É ruim quando você entra numa posição, você já está numa posição de liderança, você não conhece todas as áreas da empresa. E às vezes eu falo, estagiário, ele sabe de coisa que a gente nem imagina, né? E isso vai dando esse crescimento, né? E legal essa sua trajetória, né? O que você tirou de experiência? Qual foi a sua maior experiência profissional dentro da HP? Então, foi ter né, a HP, eu tinha um superior meu, um chefe meu que era argentino, e ele tinha
um jargão que ele falava muito sobre HP, que ele falava assim, que HP era mais papista que o Papa, né? Ou seja, mais assim correto, rígido e cauteloso, né? Então ela tinha uma estratégia assim bem diferente de algumas empresas de tecnologia do mercado, né, na época. E ela fazia, quando ela lançava um produto, ela lançava um produto com já validado, né, que fosse um produto de qualidade, que tinha um impacto positivo, né. E aí, assim, a minha jornada, né, depois que eu saí do estágio, eu terminei a faculdade, saí do estágio e arrumei uma outra vaga, aí já na área de computação da HP, né. E lá o meu papel foi começou essa parte de parcerias, né, para mim. O meu papel foi de buscar empresas, né, que tinham soluções para rodar num equipamento da HP, né. Então, fazer parceria com eles, porque, assim, o equipamento, né, ele vendia, a HP vendia um equipamento que, para o mundo corporativo, ele sozinho não fazia nada, ele precisava de um software, um aplicativo para rodar ali, para poder ter valor para o mundo corporativo, né. E a sacada dela foi muito grande, muito genial nisso, porque naquela época ela tinha um produto muito maduro, que rodava em DOS, que eram os palm tops, né, os computadores de mão. Lembro. Ela tinha um computador que estava muito consolidado, assim, era campeão de vendas no mundo corporativo, né, era para automação de força de vendas esse equipamento, e rodava com DOS, o sistema operacional, e assim, era campeão de vendas. Só que assim, ela já vislumbrando, né, o avanço da tecnologia, né, ela já estava vendo, ela ia ter que substituir aquele equipamento futuramente, dali um ou 2 anos, e ela se antecipou, né, a essa questão, em vez de, deixa quando morrer o produto, vai entrar outro, e aí o mercado se vira. Não, ela buscou, o que ela fez? E foi o meu papel, buscar as empresas que tinham software que rodavam nesse equipamento antigo, né, com DOS, no Palm Top com DOS, e ela ia lançar as primeiras versões do Windows CE, né, do Microsoft pro Palm Top. Só que assim, era um sistema operacional totalmente diferente, né? Eu não sou técnico, né? Mas viver muito nisso, mas para quem desenvolvia para DOS era de um jeito, para quem fosse desenvolver para o Windows CE. Eu acompanhei toda essa época, eu estava no Itaú nessa época, e eu lembro tudo que você está falando, olha, resgatou. Tá passando um filme, né? Um filme, muito legal. Então, assim, então eu aprendi dentro da HP, assim, que ela vislumbrou essa questão, o que ela fez? Então, ela fez um programa de parcerias, né, o qual eu implantei e cuidei dentro da HP, onde a gente trouxe quem desenvolvia para aquele equipamento que ia morrer. Mostramos para eles, daqui a um tempo o equipamento vai ser substituído por um novo equipamento, com um novo sistema operacional, vocês vão ter que se preparar, e a HP aqui vai te ajudar nisso, né? Então a gente trouxe esse corpo de empresas que tinham software que rodavam nos equipamentos antigos e trouxemos as primeiras versões do modelo do novo equipamento, né, em teste, e aí deixava na mão deles, para eles começarem a mudar os seus aplicativos que estavam em um produto para o outro, né. E aí, assim, como eu falei, o que ia morrer era campeão de vendas, assim, todo mundo, e o pessoal, para a parte de sistemas também, e aí eles tinham muita restrição quanto a esse novo equipamento, esse novo sistema operacional. E aí, assim, a gente tratou de uma forma antecipada, né, e dando todo o respaldo para quem fazia a solução. E aí, quando foi descontinuado um produto e entrou outro, assim, foi surpreendente porque não caíram as vendas. Ela começou a duplicar as vendas em relação ao que vendia do outro equipamento, assim. Então, isso que me fez, assim, né, falar, nossa, a visão, né, de uma empresa como essa, né, trazendo parceiros, né, apoiando, colaborando com ele para que tenha um sucesso tanto para o produto da HP, quanto também para soluções que rodavam nele, né? É interessante, né, porque a gente está tão habituado com uma tecnologia e essas empresas estão pensando muito lá na frente, né? Então, quando chega uma nova tecnologia, a gente não sabe quanto tempo vai emplacar. Então, imagina, são muitos estudos, são muitas pessoas envolvidas no processo desse, né? E isso impacta na estrutura, impacta na área comercial, impacta todas essas áreas. Então, muitas vezes, não tem nem esse alinhamento entre a área de produtos e a área comercial, né? Exatamente. E a área técnica. Então, é um desafio, né? A empresa grande também é assim, é muito legal e, ao mesmo tempo, também é muito burocrático, é muito fragmentado as coisas.
Então, é legal. Mas eu vejo assim, que você sempre navegou nessa parte desse ecossistema com tecnologia, fazendo essa parte de network e tudo. E você já modelou mais de 30 negócios aí, você já falou, enfim, fala um pouco desse, como que é se modelar toda essa parte comercial, de network, de modelo de negócios, como que é montar tudo isso, gerenciar, administrar tudo isso daí? Então, assim, eu jamais me veria como um vendedor, né? Uhum. Assim, eu sou muito introspectivo, muito tímido, já fui muito mais do que eu sou hoje, né? A vida profissional e algumas atividades que eu desenvolvi ao longo da vida aí foram me soltando um pouco mais, mas ainda sou. E assim, eu jamais, né? Até a minha própria família, né? Não me via como um vendedor, né? O vendedor tem que ser aquela pessoa, né? Falante, né? Despojada, tal. E eu nunca fui dessa forma. E só que eu aprendi que, né, nessa questão das parcerias, né, aí eu desenvolvi um outro lado, né, porque você tem aquele perfil hunter, né, que hoje a gente sabe, mas naquela época nem a gente se falava disso, mas você tem aquele perfil hunter, né, conquistador, né, falante e tal, tem que ser mais agressivo, mas você tem o perfil farmer, né, que é você conquistar o cliente, né, o parceiro no relacionamento, na confiança, na transparência, né. Então eu desenvolvi do meu jeito, aproveitei isso pro profissional. Então assim, essas parcerias, esses programas, eu acho que você trazer várias empresas, né, e serem parceiros de você, você tem que demonstrar isso, né, transparência, confiança, porque aí sim você conquista aí parcerias ao longo do tempo. Então, assim, eu sempre implantei muito isso, esse perfil dentro dos meus negócios. E assim, aí eu fui para a área comercial também, né, sempre drivando esse meu lado, né, de conquistar, de ter o relacionamento duradouro, né, de confiança da pessoa, do parceiro, e tem que ser uma via de mão dupla, né, a gente também ajudando ele e ele contribuindo também para o desenvolvimento do nosso negócio. Né? Eu acho que isso que você falou, vai uma mensagem aqui para você que está nessa área comercial, eu concordo com você. Você vender hoje não é você dar lá o melhor produto, a melhor solução, é você construir um relacionamento. E relacionamento, de novo, não é você ter um banco de dados, um monte de cartão de visita, ficar fazendo essas mesas infundáveis de reuniões, de network. Tudo virou moda agora, né? Não, você tem que sentar nessa mesa, você tem que pagar R$200 mil para sentar com esses caras, que esses caras podem abrir a porta. Cara, na verdade, você não precisa sentar com ninguém, você não precisa gastar esse dinheirão tudo, né? A questão do acesso. Você pode ter acesso. Se você não tem um produto bom, não adianta nada o seu acesso. Se você tem um produto bom e você não sabe se comunicar, também não adiantou você ter um produto bom e ter o acesso se você não souber a comunicação. E se você se comunicar e não der o fit com a pessoa não foi com a sua cara, pode esquecer tudo isso aqui que você acabou de fazer, você investiu grana, dinheiro, tempo baita num produto, só que esse cara não foi com a sua cara, ou ele não teve o interesse em relação àquilo, não está olhando para você com isso daí. E aí é o que eu falo, que você comentou que é muito importante, o relacionamento, né, a confiança. Eu percebo cada vez mais que quando você abre o seu coração com as pessoas, sem tirar, né, a gente vem, né, vamos colocar aqui, deixa eu me arrumar, deixa eu passar um estereótipo daquele cara. Cara, quando você tira tudo isso daqui, eu já fiz várias vezes, fala, arranca esse negócio aqui, tá, se despeça dessa roupa, dos termos técnicos, despeça tudo, fala com o seu coração, o que você quer fazer? O que o seu produto transforma na vida das pessoas? Quando a gente começa a colocar a alma no negócio e a transformação, eu vejo que você conecta de uma forma diferente. Exato. É um desafio, é difícil, porque nem todo mundo, e de novo, a gente vem dentro de uma cultura que nós temos o estereótipo formatado, usar os gatilhos, né? Usar as técnicas. E eu vejo assim que cada vez mais, cara, no mercado a gente olha aqui, convive com muita gente ruim oferecendo produto ruim, promessas ruins. Quando você está num processo, o cara já nem está mais na empresa, o processo às vezes demora para acontecer, esse cara já nem está mais na empresa, e você vê esses aventureiros. Então, e às vezes promete muitas coisas que às vezes o produto não entrega, né? Só pelo fato de querer só para vender. Ver, o cara quer vender, né? Vender. Então, acho que venda realmente é uma arte que você bem colocou, né? Tem, eu falo assim, né, hoje dentro da empresa, eu não sou o cara comercial, eu não sei vender. Aí a pessoa, não, você que vende. Eu falei, não vendo, eu falo o que eu tenho que falar, ponto. Se eu vendi, ok. E eu percebo que muitos negócios que eu faço hoje, não foi porque eu sou um bom vendedor. Eu sou um cara que fala a verdade, ponto. Então, se você acreditar, ok. E de novo, né? Vai ter que ter empatia, ter uma série de fatores que determinam isso daqui. Não é só a política do bom preço também, é do ganha-ganha. E quando eu sempre falo de novo, né? Tem o ganha-ganha comercial, a parte financeira, todo mundo precisa sobreviver, faz parte do game, né, do rolê, como o pessoal fala, mas eu acho assim, quando a gente fala assim, pô, meu produto, o que ele faz? O meu serviço, o que ele transforma?
no universo, na vida das pessoas, né? E eu acho que isso começa a ter um valor agregado muito maior, porque, de novo, está todo mundo cansado de promessas falsas, de produtos ruins, né, de entregas ruins. Então, a gente vê assim a IA, ela vem transformando muitas coisas hoje na vida das pessoas, né? Então, a gente está passando por um processo de uma mudança tecnológica de transformação absurda em todas as áreas, né? Desde a medicina, da educação, da saúde, das próprias empresas, né? Como que você vê esse mercado tecnológico, dessa evolução aí para os próximos 10, 15 anos? Você que já trabalhou numa multinacional, teve essa visão, esse contato, hoje você está dentro de uma associação que você, se eu me salvo a memória, são mais de 9 mil associados, aí, então imagina o volume de informação que você tem, né, de soluções. Como você vê o cenário que nós estamos hoje caminhando para daqui para os próximos 10, 15 anos? A IA, né, tá trazendo muita disruptura aí em muita coisa, uma inovação exponencial aí, vai mudar muito, né? Na verdade, a IA ela já é utilizada há muito tempo, né, já há alguns anos, mas estava mais escondida ali, mais o pessoal de tecnologia. Hoje ela está acessível a qualquer um, né? Então, assim, a gente tem a transformação que foi feita né, o bug do milênio que a gente viveu, né? Nós que somos mais... Nós somos, agora assim, nós somos Note. Então, Note. a gente viveu isso, né? A transformação da internet, né? O que mudou, né? Como a gente abriu um mundo para nós aí com a revolução da internet, né? A entrada da internet. O e-commerce passou também né, a mudar um pouco da forma que a gente compra as coisas. E eu acho que agora vem a IA, né? A IA também, e assim, a velocidade que isso está tomando, né? Então, a gente, como entidade que representa aí o setor, a gente quer fazer o mesmo papel que a gente fez com o e-commerce, que foi lá atrás, quando nasceu a associação, né, a ABECOM, em 2012, a gente ajudou muito ao mercado, né? Primeiro na parte de políticas públicas, né, ajudando aí na regulamentação. Naquela época, quando estava começando o e-commerce, tinha algumas leis que estavam querendo criar, que ia impactar totalmente de forma negativa para o setor, não ia desenvolver. Então, a gente, como entidade, trabalhou para que ela não fosse aprovada, essas leis que impactassem negativamente, e sim as que, fazendo ajustes para que o mercado se desenvolvesse, né? E, além da parte de políticas públicas, a parte de catequização, né? De educação, ensinar quem estava começando, querendo vender no e-commerce. Então, a gente teve um papel fundamental. E agora a gente incorporou a IA para fazer esse mesmo papel, né? Continuar a desenvolvendo, porque o e-commerce também ainda tem muito a crescer, né? Na pandemia deu um boom. A gente, antes da pandemia, representava aí 4 ou 5% do que o varejo comprava, era somente via e-commerce. Né? Via e-commerce, porque é mais na loja Depois física. da pandemia, esse número dobrou, né? Hoje está representando aí 12, 13% do varejo. Ou Eu seja, achei que até que fosse mais percentual. Achei que o ainda tem muito para crescer. Então, assim, a gente continua aí drivando, né, movimentando o setor. E agora a gente também incorporando a IA com esse mesmo objetivo, né? Inclusive tem uma PL que está sendo tratada lá no Congresso, né? Da PL da inteligência artificial. E aí a gente já se movimentou, a gente tem um comitê dentro da associação para debater alguns temas, e em cima dessa PL a gente já até enviou um documento, uma carta mencionando alguns pontos desse projeto que impacta negativamente, principalmente para pequenas empresas, né? Na utilização da IA. Eles estão querendo regulamentar algumas coisas que para o pequeno vai ficar muito complicado, e a gente já fez até esse documento, já encaminhamos para lá, dando essa orientação para não, nessas regulamentações que eles estão querendo fazer, pensar no pequeno também, né? Então, assim, esse tem sido o nosso papel, e eu acho que, assim, é mais uma revolução que a gente vai ter aí tanto no mercado profissional, quanto também nos negócios. Pô, né? Legal que vocês estão com esse olhar, né? Porque o nosso projeto também, né, a 2Cliques, ela foi criada para dar essa visibilidade a tudo e a todos de forma igualitária, né? Então, nós sabemos que muitas coisas interessam as grandes negociações com as grandes empresas, né? E, às vezes, o pequeno é o que mais sofre, né? Só que a gente vê, tanto o mercado informal quanto o formal, não tem o apoio, não tem instrução, não tem o conhecimento. E, às vezes, o pouco que tem, o pessoal quer tirar, quer taxar, quer fazer... não sobrevive, né? Você fala, se você for viver dentro da legalidade, né?
Tenta imaginar o cara, quantas pessoas estão na rua, os camelôs, essas pessoas tentando sobreviver. Se você pegar esse cara e falar assim, ó, tá aqui, vamos legalizar você, cara, o cara morre. Ele não continua, ele não leva o sustento para casa, o mercado não comporta, né? Então, essa questão de rever essa política pública, principalmente para os pequenos, né? Esse cara precisa ter um fôlego, ele precisa ter um incentivo, ele precisa ter uma linha de crédito. Não só isso, mas ele tem que ter uma instrução, e falta isso, né? E falando da associação, né, da Beacom, era para quem que é o perfil do que pode se associar? Fala um pouco da associação, precisa falar de valor, quanto custa, enfim, é um espaço para você explicar para a associação o que ela pode ser útil para mim, para minha empresa, para quem está assistindo, que tem uma empresa que quer se associar, quais são os benefícios, né, de eu me associar a vocês. Fala um pouquinho. Ok. Bom, a associação, né, assim, a gente tem, além do propósito que eu já citei, né, de políticas públicas, a parte de educação, catequização, a gente tem como propósito ser um hub de conexões do ecossistema, né? Porque a gente tem, assim, não são só varejistas que tem no nosso ecossistema. Então, tudo que envolve o e-commerce, você tem por trás a logística, você tem por trás agências, né, para a parte de marketing digital, você tem meios de pagamento, você tem as tecnologias, né, as aplicações, plataformas, né, ferramentas que tem para desenvolver o e-commerce. Então, tem todo esse ecossistema e a gente se coloca no meio disso tudo para ser um hub de conexões, né? Então, o perfil do nosso associado hoje, a gente tem hoje mais de 9.000 empresas associadas no Brasil todo. E assim, o perfil são varejistas, né, que vendem online. Hoje 80%, 85% são varejistas. Mas a gente tem esse outro ecossistema que está em volta aí do e-commerce, né? Então a gente tem parceiros e associados do marketplaces, temos transportadoras, empresas de logísticas, empresas de cross-border, né, que fazem importações, agências, né, como se tem. Então, assim, a gente tem o perfil aí bem diversificado, né? Normalmente a gente separa, assim, em dois grandes blocos: o associado, que é o varejista, o seller, o que vende no online, e temos um outro plano, que é o plano associado mantenedor, onde a gente traz para a associação essas empresas que são fornecedoras de produtos, soluções e serviços para o ecossistema, ajudando eles também a inserir no mercado, né, a crescer, a se divulgar, né, nesse ecossistema do e-commerce, né. Então, a gente tem planos para varejistas, a gente tem até uma categoria para pessoa autônoma, às vezes ainda a pessoa que não tem um CNPJ, que está pensando em entrar, está começando a vender digitalmente ali no Instagram ou via WhatsApp, mas ainda não montou a empresa. A gente tem um plano para a pessoa física, né, para o autônomo, para ele poder consumir esse conteúdo que a gente... Esses alunos estão tudo no site lá. Estão tudo no site. Entrando lá, associe-se, tem os planos descritos, né? Depois a gente vai deixar o link, né, para as pessoas verem. Acho que legal. Acho que tem um fit com a nossa empresa aí também. A gente pode conversar depois, mas eu acredito que a gente pode se ajudar, porque na verdade a 2Click é para fazer isso, é conectar as pessoas em 2 cliques, dar essa oportunidade de visibilidade a 2 cliques. Então, a gente está trazendo parceiros que já estão evoluídos nesse ecossistema, e a 2 cliques é um ecossistema verticalizado que a gente consegue fazer isso. Então, a gente vai conversar assim, mas legal. Mas eu vou deixar depois o link aí, que é interessante você fazer parte de uma associação para que você possa ter a informação, acesso às coisas que você não tem sozinho. Eu sempre falo, sozinho você vai chegar em algum lugar. Agora, quando você se junta com outras pessoas que já trilharam o caminho, você vai chegar muito mais longe, muito mais rápido. Com certeza. Então, acho que é importante você estar plugado, andar com pessoas que já fizeram algum caminho, algum trajeto aí que você não vai precisar fazer isso e vai economizar muito tempo. Depois a gente vai deixar todos os dados lá. Bacana. O nosso tempo é curto, a gente vai falando, tem tanto assunto ainda, mas eu quero falar um pouco assim a parte de como você é um profissional de sucesso, aí você galgou toda essa sua trajetória, né? Vim lá do estagiário, né? Que eu sempre falo para as pessoas elas tendem a olhar para a gente quando você conquistou alguma coisa, mas elas precisam entender como nós chegamos até aqui. Né? A nossa trajetória da nossa geração é muito mais difícil, foi muito mais difícil do que essa geração que está aí. Porque a gente não tinha acesso à informação, a gente não tinha tecnologia, a gente era na raça, não tinha mensagem, a gente tinha que ligar e falar: ô Zé, tudo bem? E aí, tal? E reuniões, e reuniões, e reuniões, e reuniões, e reuniões. Era muitas reuniões para que a gente pudesse fazer, e faz pauta e faz tudo. Hoje você vai fazer uma reunião, a gente grava aqui, a IA já está gravando a reunião, já faz a pauta, já tudo bonitinho. Quer dizer, ela veio para ajudar nesse ponto, ela ajuda bastante, otimiza o tempo, organiza, até coisas que a gente falou
mas na hora de escrever, aí ela te junta, te detalha, e ela já começa a entender isso. Eu acho que facilita bastante. Mas, nós estamos falando de empreendedor, de carreira. O que você acha que diferencia hoje, com toda essa tecnologia, um profissional, né, que hoje tem acesso a toda essa tecnologia, de um profissional de carreira, né? O que separa isso na sua visão de um bom executivo comercial no mercado de hoje? O executivo, né, falando do comercial, eu acho que a gente tem que ter o que eu falei nessa parte de transparência, né, de você gerar confiança, né, ter esse relacionamento. E assim, como um profissional como um todo, eu acho que o básico, assim, o recado que fica é você se atualizar. Você está sempre atualizado, estudar, né, principalmente no mundo de tecnologia, né, então a gente está vendo aí a transformação da IA. Se você ainda não parou para ver o que é o IA, ou conhecer, ou entender, o que pode te ajudar, o que você pode implantar na sua vida, às vezes até pessoal mesmo, e na vida profissional, né, se você não parou ainda, fica o recado de se preocupe, né, porque a gente está vivendo essa evolução, então você tem que estar atualizado, né. Então, assim, a gente passou transformações, né? A Revolução Industrial, né? Falavam que os robôs iam tirar os empregos das fábricas, né? Estão aí, viver. Você tem que se adaptar. Você não vai fazer mais uma função do que o robô fazia. Você tem que começar a estudar para, de repente, saber Comandar o robô, né? operar o Eu robô. falo para as pessoas, eu falo isso daí, eu falo assim, que a IA vai tirar o emprego. Não, ela vai tirar o emprego de quem não estudar a IA. A IA é uma ferramenta. Se você não souber se comunicar com ela, é você colocar uma Ferrari para um cara que nunca estudou um manual, aí ela fala assim, bom, como você pilota uma Ferrari? É mais fácil você perguntar para ela que você olhar o manual da própria Ferrari. Então, quando você fala, olha, você faz isso, aperta esse botão, não sei o que, acendeu uma luz, você pergunta. Então, quer dizer, aí ela está aí para ajudar, não está para tirar o emprego do técnico, mas para construir algo inteligente. E o profissional, é o que você falou, tem que se atualizar. Ele não pode ficar acomodado lá que, hoje eu estou ganhando muito bem, faço uma função lá que estou confortável, mas você não pode se estagnar ali, você tem que ficar atento às evoluções, às novas tecnologias, né? Pegando o gancho, eu tenho um parceiro aqui, o Moses, né? Um abraço aí para o Moses. Ele tem IA 40 mais, né? Ele montou um programa de treinamento, de formação para IA, para quem tem acima de 40, 50, você fala até 50 mais, né? Porque o 40 o cara tá na pegada, esse cara não pode nem pensar, se ele não tiver na pegada, o cara que já passou dos 50, às vezes esse cara já está numa fase da carreira que ele está caminhando mais alguns anos para a aposentadoria, as responsabilidades muito maiores, e às vezes não se atualizou, né? Ele criou esse programa, e é incrível como ele tem tirado pessoas de 60, 70 mais da cadeira, do quarto, da sua casa, numa zona que o cara está lá de conforto, ou já atingiu uma etapa da vida que não está mais, não está buscando mais o dinheiro. Mas esse cara fala, o que é esse monte de IA? O cara, você vai lá nos treinamentos, os caras estão lá, fala, cara, olha que ideia bacana, olha que coisa disruptiva, né? Dando uma roupagem. Nós temos uma startup aqui dentro do nosso ecossistema também, que também trabalha 50 mais, preparando, treinando e capacitando essas pessoas para voltar para o mercado. Porque eu vejo hoje no mercado, até quero comentar isso com você e ver sua opinião, mas o mercado hoje aqui, a gente está vendo, é uma das startups que mais crescem, porque o mercado está precisando de pessoas com responsabilidade, né? Com bagagem, com experiência, mas que não ficaram atualizados. Então, esses caras, eles trazem essas pessoas, resgatam essas pessoas que, por algum motivo, se aposentaram, não conseguiram uma recolocação profissional pela idade, tudo, mas tem experiência, tem vontade de trabalhar, não quer ficar em casa, porque às vezes perdeu o marido, perdeu o filho, está sozinho, os filhos casaram, enfim, mudou a vida. E a pessoa que é tão sonhada, não vejo onde me aposentar, sossegar, a pessoa fala, cara, eu preciso ter alguma coisa para fazer. Então, eles trazem, porque muitas empresas estão contratando. Eu ia falar isso, que está tendo um movimento, já ouvi falar aí no mercado, que está tendo um movimento das empresas para alguns cargos, eles estão voltando a buscar pessoas mais experientes, porque tem já uma responsabilidade, já tem uma coisa consolidada ali, então eles estão, aquela questão antiga, né, que já passou dos 40, já ficava velho para o mercado de trabalho, agora tá mudando um pouco, tem muitos cargos, muitas empresas aí voltando a contratar pessoas, né, profissionais mais experientes. Né? Legal. Bom, e é isso, fica essa dica aí, procura, tem bastante solução, se atualiza, a IA, ela realmente ajuda.
traz informação, basta você realmente querer buscar esse conhecimento. Tem muitas inteligências artificiais aí que... E hoje, né, com o advento aí da própria tecnologia, conteúdo você acha em qualquer lugar aí, informações, né? Tem os bons conteúdos, tem os maus Sim, também, mas sim. você buscando, você encontra, né? Se você tiver essa vontade, né, de se atualizar, você consegue. É. E aí, de novo, né, eu sempre falo, eu sempre reforço isso, né? Hoje nós encontramos muitas informações na internet, a gente não sabe mais o que que é fake news ou não. Se você tiver uma dúvida, usa uma IA e fala assim, eu queria saber se essa notícia ela é fake news ou não. Qual IA que eu utilizo? Aí ela vai te dar uma relação de várias IAs, você pega aquela notícia, põe ali e ela vai identificar, né? Eu quero me desenvolver profissional. Como que eu faço para... Faz essa pesquisa, qual IA que eu posso utilizar? Então, até desde uma versão gratuita do ChatGPT, do Gemini, né, do Perplex, tem várias IAs assim que elas fazem essas pesquisas. Pergunta isso, coisa simples, pergunta o que você está com dúvida, né? Você vai ver que você começa a desenvolver o seu cérebro, a pensar, a raciocinar de uma forma diferente. Você tem uma pessoa muito a sua aliada, a IA, ela é uma aliada, né? Eu Sim. quero uma recolocação, eu estou com 60 anos, 50 anos, faço isso. Como me recoloco no mercado? Que tipo de empresa está procurando? Ela vai te dar essa informação. E é incrível que cada vez mais todo esse sistema neural que está nas redes, elas estão se conversando, então a informação ela vem. Você fala assim, será que tem? Como que eu faço o bolinho da vovó lá, de chuva lá? Você pergunta, fala, bolinho da vovó, um dos melhores bolinhos, está lá. Você fala, caramba, descobriram a receita da minha avó. Não, é porque isso é compartilhado mundialmente. Então não tem mais o que você pergunta que você não tem uma resposta rápida, né? Exato. Seja para voltar para o mercado de trabalho, seja para você descobrir pessoas, você vai acabar descobrindo empresas, associações, grupos, startups que vão te dar essa informação. E o nosso tempo acho que está acabando. Eu falo assim, a tecnologia, se eu Passa ficar muito assim, rápido. passa rápido, a tecnologia eu amo desde os 14. Que eu me conheço como meu primeiro trabalho, eu sempre gostei de tecnologia, de marketing, mas a tecnologia, ela está na minha veia assim, e eu fico, acredito como você, eu falo que a gente não somos velhos, nós somos Note, que é uma nova especificação agora de um público, né, de 50 a mais aí. Então, são pessoas experientes que viveu uma geração, viveu coisas tanto na infância que não tem mais, viveu no trabalho que também não tem mais, mas a gente tem uma coisa muito rica que essa galera não tem, esses jovens não têm. Eles não têm a nossa experiência, eles não sentiram na pele, então nós somos muito mais resistentes a tudo. Nós não somos geração de mimimi, não somos geração que fica arrumando desculpinha para cada coisa. Isso aqui é todo mundo dodói hoje, essa geração, você não pode falar nada, as pessoas saem. Né, e tem muita coisa ali, né, pronta, disponível, que não teve que batalhar, tá ali na mão, fácil, né? E se não se ligar, a gente não está falando isso aí para fazer uma crítica para quem assim, a gente está, uma sinalização, porque assim, cara, daqui a um tempo nós não vamos estar aqui, e nós temos uma responsabilidade, e essa geração Note, né, que é esse movimento que está criando os profissionais, as pessoas mais experientes, é falar para essa galera que está vindo aí, você que está vindo aí, que se acha esperto, tudo, né? Sempre você tem a resposta pronta para tudo, sempre tem uma justificativa. Às vezes não entende a empresa, você não entende o que o pessoal está fazendo, é o porquê da necessidade de você ser dedicado, ser comprometido. Pesquisa na IA, né? Ao invés de você falar assim, meu chefe é ruim, minha empresa é ruim, pesquisa na IA. O porquê que seu chefe... Faz essa pergunta para você ver se ela vai te responder que seu chefe é ruim. Porque se você não entender isso, daqui a um tempo nós vamos estar aqui, a nossa geração vai embora. Acho que mais uns 30 anos a gente vai estar bem mais velhinhos, né? Aí talvez não esteja com a garra que a gente esteja aqui. E essas pessoas elas vão sofrer muito. Porque hoje nós temos o maior índice de suicida, de depressivos, de tudo que você pode imaginar, né? Todo mundo está na era só de olhar para o celular, das coisas, e elas não estão cuidando do coração das coisas. E a gente veio, quando a gente fala que nós somos raízes, a gente foi criado de uma forma bem difícil. Sim. Então a gente criou uma casca, uma resistência diferente. Então quando a gente pega essas tecnologias, eu falo que eu gosto de trabalhar com o jovem hoje, com a diversidade, com tudo. Por quê? Porque eles nos trazem ensinamento. Então eu falo, essa junção do jovem, que são disruptivos, é outra cabeça com a gente, tem que dar esse match, eles têm que entender a nossa linguagem, a gente tem que entender a linguagem deles. Se a gente conseguir fazer essa transformação, nós estamos formando jovens com uma cabeça diferente do que a maioria está indo, nessa levada que acho que tudo é oba-oba. A gente está fazendo um movimento para que as pessoas não fiquem acreditando nesses monte de gurus e mentores da internet que prometem um monte de coisa,
Cara, não existe, ninguém vai ficar milionário, cara, falando para você. Eu não vou chegar e falar assim, ó, vem aqui que eu vou te ensinar a subir ao próximo degrau. Você pode ver que a linguagem é a mesma, o discurso é o mesmo, os chamados é a mesma. Quando eu te perguntei do executivo hoje do profissional, isso é muito importante, porque tem muita gente se pagando na internet aí de executivo, de... O cara nunca teve uma empresa, o cara nunca viveu uma empresa de verdade. O cara deu certo num negócio, colocou na internet, vendeu pra caramba, ficou rico, ganhou muito dinheiro e tenta mostrar essa ostentação como se isso fosse... E aí os jovens vão nessa ilusão. Não, vem muito jovem, não muito jovens, pessoas que estão desacreditadas, que querem dar um passo à frente, ficam acreditando nessas coisas. Cara, você senta, você vê esses eventos cada vez mais lotados de network. Cara, network não é sentar na mesa, não é fazer um curso, escutar A, B ou C, até porque você paga uma fortuna. Todas essas informações estão na internet de graça para você. E o cara às vezes está tirando sustento, está acreditando que vai seguir A, B ou C. Esses caras não estão nem aí. Eu falo com toda a propriedade, gente, eu não falo para agredir ninguém, eu falo com o coração. Porque eu falei, eu podia estar sossegado, aposentado, né, embora ainda me considero jovem para isso, mas eu falei, cara, por que eu vou me enfiar, trabalhar? Estou trabalhando pra caramba, cara, e eu desafio até o pessoal da minha equipe, tá o Marcelão aqui, meu parceiro, mas eu desafio os caras não me aguentam não. Se eu falar, fica 48 horas no ar assim, sem comer, só no café, os caras não aguentam, fala, você é louco, isso daqui, diz o quê? Aí, né, os defensores, os juristas, aí, não, isso daqui, não, eu tô falando é uma brincadeira, mas quando eu falo é de resistência, né, prova de resistência, os caras não aguentam, entendeu? Poucos aguentam, poucos. Né? Por quê? Porque a gente, de novo, a gente estudou, trabalhava, saía, não tinha condução. Então, hoje, você tem coisa que você fala, pô, às vezes você tem transporte hoje que em 40 minutos te leva. Antes a gente ficava 2 horas, 3 horas. Tinha que pegar o último ônibus, não tinha ônibus, tinha que ir a pé. Cara, então, o nosso tempo para descanso era muito pouco. Então, a gente cresceu nesse ritmo, né? Então, vocês têm que tomar muito cuidado hoje. Quando a gente traz um convidado aqui, a nossa ideia, do nosso coração, é ajudar. É uma informação que seja, é uma palavra, alguma coisa. Se a gente conseguir transformar a vida de uma pessoa, tá ótimo. E se você pegou a mensagem, ou o código, como algumas pessoas falam, gostam de falar, pega o código e tal. Se você pegou esse código, passa para alguém. Faz essa multiplicação para que essa informação ajude você. Então, se você é jovem, se está começando, escuta um pouco o que a nossa geração está falando, né? Não acho que todo mundo está ultrapassado porque já atingiu uma idade, escuta, as pessoas experientes, porque as grandes empresas, elas tentam formar pessoas, não só profissionais. Eu acho que a preocupação, eu vejo cada vez mais ela tem que informar pessoas. Antes era informar profissionais. Então, eu vou capacitar você tecnicamente, você vai formar. Eu fiz 3 faculdades, tenho mais de 300 cursos de especialização. Porra, isso lá atrás, legal. Hoje eu vejo que as empresas, não, deixa eu formar um Anderson mais humano, sabe? Por quê? Porque o que conecta, como você falou um pouco atrás, quando a gente falou de tecnologia, como que se conecta as pessoas, nós falamos que o que conecta é mais a alma do que efetivamente a venda. Ela é consequência de toda essa integração. Porque às vezes chega um cara para te vender, ele não sabe vender, ou ele vem com uma arrogância, vem com uma prepotência, que ele tem o melhor produto, a melhor solução, a mesma coisa. Às vezes você está até interessado, aí você desinteressa, aí você perde essa venda. Então, quando você traz essa humanização, você cria conexão primeiro, né? E depois você estabelece a outra relação comercial. Então, eu acho que esses jovens têm que entender isso, as empresas também, muitos líderes também, que a gente também tem outro lado que eu defendo aqui, né, que eu não só pontuo aqui, mas do nosso lado aqui também, muitos empresários que não se atualizaram, né, não entrou nessa vibe, não escuta também quem tem que escutar, porque hoje, às vezes, eu escuto a minha equipe, eles falam uns negócios que, para mim, muita informação, muitas coisas, a gente está num processo bem acelerado, às vezes parece que não tem pé nem cabeça, mas eu escuto. Aí depois eu vou tomar um café, eu falo, porra, mas não é que esse cara falou um negócio aqui? Porque no primeiro momento, porque a gente tem a nossa... Tem um pouco da barreira. Talvez da barreira, né, daquilo que a gente viveu, mas eu treino meu cérebro todo momento, falando, deixa eu escutar. Porque eu posso falar assim, às vezes pode parecer uma besteira, mas é a solução que eu estava procurando. E realmente, muitas vezes eu falo assim, cara, eu tenho que escutar. Aí o que eu faço? Lógico, a gente vai e adapta. Ó, você falou um negócio, cara, faz sentido. Ó, mas aí você entra a experiência. Então, entra a ideia do jovem e entra a nossa experiência e fala, vamos fazer isso assim, assim, por quê? A gente já percorreu algumas estradas, né? Então, quando a gente falou da associação, que está lá um grupo de pessoas, imagina quantas coisas que a associação já não tem, de atalhos, de dores de muitas empresas, de muitos profissionais, e falar, nós resolvemos esse atalho, então vem para cá. Então, quando você dá essa informação, pega, junta, eu acho que isso é legal. Então, também fica o recado para você que é gestor de uma grande empresa, da sua própria empresa, independente do tamanho,
né? Ouça os jovens, né? Ouça essa galera, traz ela e tenta fazer essa composição. É um desafio, né? É um desafio. E eu acho que é interessante, assim, eu estou dentro da associação, como eu falei, indo para o meu 8º, para o 9º ano, né? E, assim, eu tenho um fit, assim, uma satisfação muito grande de estar lá, porque, assim, eu tenho um perfil de, justamente é isso que a gente falou, a gente até bateu um papo antes, né, de colaboração, né, de você não consegue fazer nada sozinho, né, você está apoiando. E isso, quando eu entrei na associação e eu senti muito no mercado de e-commerce, no mercado de digital, e isso, coisa que eu não via muito no mercado de tecnologia, né, das grandes empresas de tecnologia, que era meio aquela concorrência, né, desvairada, neguinho querendo passar a perna no outro, né? Puxar tapete, cobra engolindo cobra. E no e-commerce isso me agradou muito, né? Porque eu tenho esse perfil de estar ajudando, de ser colaborativo. E a gente vai para os eventos aí de e-commerce, as pessoas estão empresas do mesmo ramo. Ontem a gente estava num evento que é uma maior comunidade de e-commerce que tem, e ali estava se falando justamente isso. Você estava ali com agências, 3, 4 são concorrentes, mas ali estavam trocando experiência, plataformas, né? Então, assim, trocando dicas. Eu fiz assim, mesmo para um concorrente, você pode falar, eu fiz isso, não deu certo, vai por aqui. Então, assim, isso realmente é fantástico, né? Então, acho que essa parte de colaboração, de você se apoiar, se ajudar, né, é muito importante no mundo profissional. Bom, estamos chegando no final, fazer um bate-bola rapidinho aqui, só para conhecer um pouco agora você, né? Eu quero do Luiz, né? Não mais agora o profissional, mas a pessoa. Uhum. Na sua visão, assim, qual que é a tecnologia você acha que vai mudar o mundo? É IA? Vai vir alguma outra? Acho que agora podemos falar da IA, né? Acho que é a IA que está transformando aí fortemente, aí eu fico com a IA. A IA, legal. Um aplicativo que você usa todo dia, se eu falei sem precisar, tirando o que a gente usa, o WhatsApp, obviamente, o Instagram, mas tem algum outro aplicativo que você usa, você fala, cara, eu uso isso daqui, sei lá, para assistir um filme, enfim. Assim, são vários, né? Hoje em dia a gente tem vários no nosso dia a dia. Eu ia falar o WhatsApp, mas você falou para tirando ele, né? Tirando ele, porque hoje o WhatsApp a gente faz tudo, né? Ali é profissional, é negócio, tá vendendo. Mas, assim, acho que uma coisa, você me falou agora, eu lembrei de alguns anos atrás que a gente não tinha, né, GPS, essas coisas. Você tinha para sair nas ruas aí, para ir a algum endereço, você tinha aquele guia 4 rodas, que era um livrão, você tinha que ficar lendo, ver o mapa, o endereço da rua, folheando, dirigindo e fazendo isso, né? Então, acho que hoje o GPS você usa para tudo, né? Mesmo que você conheça o caminho, você coloca para saber o trânsito. Hoje né? eu falo assim, eu concordo com você, para mim o aplicativo preferido, eu falo assim hoje, né? Eu sou dessa época, pegava. Marcelo não é dessa época. Marcelo é novinho. Eu pegava assim com aquele guia e abria a porta-luva, tô aqui, tem que estar, fazia todo o trajeto e ficava, aí parava, olhava de novo para tinha entrar na rua certa. Aí a continuação estava numa outra página. Tava na outra página, vai na página B54, aí você vira lá na página 54, linha B, achava lá, ia fazendo, né? Era loucura. Isso quando a gente não tirava xerox, né, para não ficar com aquele, tirava xerox, grudava e rabiscava assim, pintava com a canetinha. Para saber todo o trajeto que a gente tem que fazer, que é o que o Waze faz hoje, né? Os caras nada mais pegaram que o guia e transformam isso. Eu falo assim, se acreditasse na parte do santo, ia falar assim, santo Waze, né? Eu ia ser devoto dele pro resto da vida, porque foi a melhor solução, na minha visão também. Então, que o a gente Waze... às vezes esquece, hoje no dia a dia na coisa, a gente esquece desses então detalhes. Aí você né? falando dos aplicativos, eu lembrei, falei, nossa, uma coisa que hoje a gente não consegue viver sem. Cara, eu sou perdido. Se me tirar isso aqui, eu não volto para casa, porque eu uso até para voltar, porque como é trânsito, então, tem radar, porque você anda desconectado, né? Pum. Tá interditado que tem um acidente. Tá interditado, teve um acidente, então aquilo desvia você da rota, enfim, é muito legal. E um livro, não sei se... Um livro, assim, no nosso bate-papo aí me veio a cabeça aqui, um livro que tem tudo a ver com o que a gente falou, que assim que eu entrei na associação, a gente estava fazendo um evento, foi meu primeiro grande evento do setor, quando eu tinha pouco tempo na associação, o evento do prêmio, né, da associação, e a gente teve um parceiro lá que estava lançando um livro que chama Mude ou Morra, né, e ele, assim, foi isso em 2018, né,
que é o do Renato Mendes. Ele foi um dos executivos, head de marketing da Netshoes, né? E aí ele conta um pouco aí como é que foi, né, a transformação da Netshoes, né, e a experiência dele lá. E ela é atual ainda, né? Você vê, tem aí quase 10 anos e já está assim, é isso mesmo, as coisas estão mudando, está vindo IA, então você tem que aí mudar, né? Senão você fica para trás e morre, né? Você falou de um livro desse daqui, eu vou confessar um que eu leio, alguns livros todos, né? Segredo das Mentes Milionárias, né? Algumas coisas eu leio assim até para a gente ver, eu falei, como que pensa essas pessoas, né? Então, são alguns livros que eles fazem essas coletas, é importante que a gente vai pegando esses mindset. Recentemente eu escrevi, fui coautor com o José Alberto Marques, Mentalidade de Sucesso. Aí eu sou coautor de um bloco lá, coloquei dentro da minha visão o que considero uma mentalidade de sucesso. Mas tem um que eu li, esse cara chama Reinaldo Passadori. A vida é uma batalha, sucesso é dor. Cara, essa frase nunca saiu. Eu tinha 17 anos quando eu estava no Itaú e eu fui fazer um treinamento e conheci esse cara. Esse cara foi o mentor na época. A gente falava mentor, não existia essa palavra, veio para cá, né? Nos dias de hoje. Mas ele, no dia de hoje, a palavra serve para só identificar ele. Ele foi mentor do Paulo Maluf. Então, ele era o conselheiro do Paulo Maluf, fazia toda a parte de oratória, essas coisas. Esse cara treinou. E eu tive o prazer de conhecer esse cara. 17 anos no banco, um monte de executivos do banco. Eu estudei muito, tive essas oportunidades, obviamente, abracei e estudei. Cara, esse livro não me saiu, eu falo para os jovens hoje. Né? Porque, de novo, a geração do mimimi, que não sei o quê, fala, cara, a vida é uma batalha, sucesso é dor. Nunca esqueci essa frase. Porque realmente não tem sucesso sem dor. Não existe. Tá. O que existe é mentiroso falando para você que não existe. Não, e as dores, os obstáculos, as coisas, sempre vai te existir, formando, que vai te dando... Você vai pode pegar o melhor sucesso, executivo, o cara mais milionário, a gente comentou um pouquinho antes, né? Conheço alguns milionários que estão sentados numa cama e triste, não sabe o que fazer com tanto dinheiro. Eu tive recentemente o cara fumando, olhava assim para cá, o cara olhava para tudo, menos para o olho, o cara lá fumando, bebendo e fumando, e eu sei quem que é o cara, sei o quanto que... Não imagino quanto que ele tem na conta, mas sei que é muita grana, né? Pelo menos que saiu na mídia, em termos de patrimônio. Mas eu também não estou nem aí com o que o cara tem, mas o que eu falo é o seguinte, cara, isso não vai tirar você da cama, né? O que você tem na sua conta bancária. E se o cara não trabalhar a mente, né? Hoje, que eu falei, tudo está no controle da nossa mente. Se a gente não trabalhar, a gente vai. Então, esse livro eu vou depois compartilhar isso daí. E fica essa recomendação aí também, Reinaldo Passadori, a vida é uma batalha, sucesso é dor. E uma frase que define a sua carreira? Acho que construindo, né, o relacionamento com confiança e transparência, a gente nunca está sozinho. E uma frase agora para a vida, uma frase sua agora, do seu coração, para você. Esquece a parte profissional, esquece tudo aqui. Agora, o Luiz, pai, amigo, conselheiro, irmão, tio, enfim. Acho que, assim, o respeito e, acima de tudo, né, com o próximo e faça algo, né? Você falou muito no nosso bate-papo antes, né, de fazer algo em prol das pessoas, de ajudar as pessoas, né? Então, eu acho que o mundo está precisando muito disso, né? As pessoas estão muito individualistas, né? Então, você pensar no outro, né? Se ele está bem, né? Se eu só olhar assim, e aí, está bem, está precisando de alguma coisa, né? Eu acho que falta muito isso hoje em dia, né? O pessoal está muito voltado para si, ali, para o seu dia a dia e tal. Então, assim, acho que é isso, pensar no outro e respeito a todos, né? A todos. Ao Cara, próximo. Obrigado. Tá aí uma mensagem para você que está aí desse lado aí escutando, não sei que dia, que horas, que momento você vai escutar, se você está ao vivo, se você vai ver essa gravação, elas vão ficar sempre lá. E depois até, Marcelo, vem uma ideia agora, que muitas coisas legais vai surgindo aqui, eu já vou falando ao vivo, Marcelo, depois que dá todo esse suporte para a gente. O que a gente podia fazer, não só a parte do vídeo, mas a gente transformar, até pegar as IAs, a gente transformar toda essa descrição utilizando o que foi dito num e-book, né, de cada entrevista, para a pessoa poder ler. Tem muita gente que às vezes não tem a paciência de ficar vendo todo o bate-papo e ela vem consolidar. Então a gente tem algumas formas de a gente fazer. Porque a gente disponibiliza, quer acompanhar os episódios eletronicamente, ver alguma informação, alguma frase, alguma coisa que o impacte. Porque eu falo, às vezes uma frase muda a vida, uma frase tira da cama. Né? Ontem eu estava na igreja e
vai ter um evento segunda-feira que o Thiago Brunet vai estar lá. E eu faço questão de estar lá, conhecer ele pessoalmente, eu não conheço ele, porque uma frase ele me tirou da cama uma vez. Eu estava ali buscando algo para me agarrar, para sair. No momento que eu estava, todos nós passamos por dificuldades. E nesse momento uma frase que ele me falou, me tirou da cama, eu falei, pô, então... Por isso que eu sempre falo aqui, cara, às vezes... A gente pode ficar horas aqui falando, horas. Aí a pessoa começa, de repente ela está desligando, e muitas vezes eu estou vendo um vídeo assim, passando, aí pum, falou aquela frase, você fala, caramba, eu precisava dessa vitamina para caminhar mais um dia, né? Então, obrigado pela sua colaboração, obrigado pelo seu conteúdo, ele é muito rico, né? Se pudesse, a gente ficava aqui horas e horas. Sim, é um papo gostoso. A gente não vai perder o contato, vamos trazer, conectar, como eu falei, 2Clique que conecta tudo e todos, nós vamos trazer, eu quero entender, quero fazer parte da associação aí também, desse ecossistema. E é isso, gente. Estamos chegando mais um encerramento do nosso 2Clique Pod, um canal onde você pode tudo, você pode falar o que você quiser. Aqui a pauta é só uma linha para a gente tentar não fugir muito, mas no momento que a gente identifica alguma coisa que sai, vem ao coração, a gente vai falando o que vem na cabeça, o que a gente sente, porque é isso que nós queremos, fazer algo disruptivo, algo não formatadinho, que tem que ser papai e mamãe daquele jeitinho, porque aqui o 2Clique Pod você pode tudo, falar o que você quiser, mandar sua mensagem, mandar seu papo reto, nós vamos trazer rap, nós estamos negociando, para você ter a ideia que está difícil, mas nós vamos trazer aqui um morador de rua. Porque nós já tive histórias, já conversei com moradores de ruas, que tem histórias que você fala, cara, não acredito. Não acredito que esse cara era executivo, não acredito que esse cara tem família, não acredito. Tem muita lição de vida ali. Tem uma lição de vida e a gente quer trazer isso, a gente quer deixar eternizado coisas que vão mudar a vida das pessoas. Por isso que eu falo, não só o vídeo, mas as pessoas, às vezes, ela está lendo rapidamente, faz uma leitura rápida num texto, então a gente teve essa ideia agora de fazer isso, a gente transformar todo o nosso canal também num canal de conteúdo, de pesquisa. E obrigado pela sua colaboração. Eu que agradeço. Está sempre as portas abertas aqui. E é isso, encerramos a 2Clique Pod. Agradeço mais uma vez pela sua audiência, pela sua participação. Perguntas que são enviadas no nosso blog, depois a gente envia para os nossos convidados. Vai ficar tudo descrito, nome, endereço, telefone da associação, como você faz para se associar, qualquer outra dúvida. E se você tem uma ideia, se você tem algum conteúdo, alguma coisa, não deixe de falar conosco. Manda mensagem aí, o Marcelo já vai pegar isso daqui, já vamos colocar na agenda. Graças a Deus nós estamos com vários horários, os nossos canais assim estão bem lotados, já temos agendas para vários meses e estamos abrindo novos horários de tantas pessoas que querem vir e a gente fica feliz que o nosso podcast está tomando esse conteúdo. De novo, não é para blá blá blá, não é para ganhar seguidores, aqui é para você falar o que você quiser, porque aqui você pode tudo, 2Clique Pod. Muito obrigado e até a próxima.